Este programa é livre para todos os públicos. Como é bom saber que você está aí, como é bom chegar até a sua realidade, chegar até a sua existência e pedir a você e dizer a você, seja muito bem-vindo, puxe a sua cadeira, se acomode, porque este é o programa Gente de Fé. E nós sabemos muito bem que este programa ele tem a intenção de nos trazer histórias de fé, de pessoas que, apesar de terem se consagrado, de ter um caminho de conversão, de ter uma família que leva a isso, passam sim pelas lutas diárias de cada dia, porque, como dizem alguns teólogos, inclusive, todo sofrimento suportado com Cristo aqui na Terra nos diminui o tempo de purificação, o tempo de purgatório, se é que nós vamos para lá, né? Ou se não, vamos direto para o céu. Por isso eu quero convidar você a, neste programa, estar muito atento a tudo aquilo que vai ser falado pela nossa convidada, que eu tenho alegria, porque antes dela falar alguma coisa, eu preciso declarar em público, é uma pessoa que eu admiro muito, e não é de hoje não, por tudo aquilo que ela vive, e ela vai nos partilhar um pouquinho, mas principalmente por aquilo que ela é, pela autenticidade que ela é. Vanessa Laquanete, bem-vinda. Obrigada, padre. Obrigada pelo convite, de estar aqui no programa. É um programa especial, eu acompanho esse programa já há muitos anos, é um programa importante na grade de programação da TV. Pessoas maravilhosas, testemunhos incríveis já passaram por aqui, então é uma graça e uma honra para mim estar aqui com o senhor. Que bom, a graça é nossa, a alegria é nossa de estar aqui. Então se apresente um pouquinho, fale um pouquinho de você. Eu não disse no começo, mas por que eu a admiro, por que eu a conheço? Porque ela é membro da comunidade Canção Nova já há mais de 20 anos, né? Você entrou um ano antes que eu, então 22 anos mais ou menos, é isso? Isso, eu entrei no ano de 2000, 2000 no jubileu do ano 2000, na Porta Santa da Misericórdia, que abria o novo milênio, Então, foi um ano muito especial, esse ano em que eu ingressei para a comunidade, porque foi logo depois da JMJ, da Jornada Mundial da Juventude em Roma, que para quem tem a nossa idade, é da nossa geração, e pôde acompanhar, foi um momento muito importante na igreja, em que o Papa João Paulo II fez aquela linda celebração com os jovens, Então, eu não pude estar em Roma, mas eu acompanhei aqui do Brasil. E foi logo depois daquele acontecimento que eu dei o meu sim e vim para a comunidade. Mas isso é interessante porque você entrou, mas você já estava dentro. Relativamente. Ela vai contar o porquê que eu disse isso. Ela entrou, mas ela já estava dentro. Eu digo relativamente, porque para as pessoas parece que é assim, mas não é bem assim. Mas minha família, é uma família missionária, de consagrados na comunidade Canção Nova, Então, eu tenho apenas uma irmã, e a minha única irmã também é missionária da Canção Nova. Meus pais, se consagraram também na comunidade, Então, quando eu vim para a comunidade, no ano de 2000, eles já pertenciam à comunidade. Eles pertenciam à comunidade já desde quando? Seus pais entraram primeiro, depois sua irmã? Isso. Não. Primeiramente foi minha irmã. A sua irmã foi quem puxou? Foi quem puxou todo mundo, minha irmã, com certeza. Ela que começou a seguir o Padre Jonas lá em casa, a gente costuma dizer assim. Você morava onde? Você é de onde? Em Londrina. Morava em Londrina. No Paraná. Então, eu já era uma adolescente ali de 11 anos, quando eu conheci a Canção Nova, através da minha família que eu conheci, porque minha irmã trabalhava como voluntária numa loja católica, e ela teve contato com aquele livrinho do Padre Jonas, o primeiro, que era A Bíblia Foi Escrita para Você, E a partir daquele livrinho, a Bíblia foi, a Bíblia no meu dia a dia, a Bíblia foi escrita para você,
e ela começou a praticar, né, o estudo da palavra e começou a conhecer os conteúdos do Monsenhor Jonas, né, as pregações e tal, e começou a trazer para casa. Só um parênteses aqui, porque esse método que o Padre Jonas coloca na Bíblia, foi escrita para você, ou na Bíblia no meu dia a dia, foi o método que praticamente deu início à comunidade Canção Nova, né? O Padre Jonas, como salesiano, ele tinha os encontros com jovens lá na década de 60, 70, e ensinou os jovens a fazer ali esse estudo bíblico, né? Isso. E dali nasceu a experiência de uma vida comunitária e da Canção Nova. Isso. Então, a vocação da sua irmã, vamos dizer assim, também está nas origens da comunidade, né? Como a comunidade aconteceu. Porque foi a partir daí, né, que os meus pais começaram a se interessar também, começaram a conhecer, né? E aí os meus pais, eles assinaram o Clube da Boa Semente, né? Que era, na época, eram as fitas cassetes, né, do Monsenhor Jonas, de pregações, e também tinha os programas Estou no Meio de Vós, né? Então, eles assinaram o Clube da Boa Semente, e aí a gente recebia em casa, né, essas fitas cassetes, e lá em casa é tão diferente de hoje. Hoje cada um tem seu próprio smartphone e fica ouvindo suas próprias músicas. Antigamente não, o aparelho de som ficava na sala, então quem estivesse escutando a pregação, a casa inteira estava escutando, né? Então, eles colocavam as pregações do Monsenhor para escutar na sala de casa, né? Meus pais, a minha irmã, que minha irmã virou uma adepta, assim, né? Uma seguidora assídua. Vocês têm quantos anos de diferença, mais ou menos? 3 anos 3 só. anos. Então, você tinha, como você disse, você tinha mais ou menos 11 anos e ela ali tinha 14 para 15 anos. 14 para 15. Então, eram duas jovens, uma adolescente, uma jovem, vivendo essa experiência, que hoje é muito rara, né? Mas, graças a Deus, vocês viveram lá naquele tempo. Então daí a gente começou a entender que a Canção Nova era algo muito maior que aquilo, né? Que tinha os LPs, né? As músicas do Padre Jonas. E aí a gente começou, eu lembro que na loja católica, onde minha irmã trabalhava, né, tinha os LPs do Monsenhor, né, do Padre Jonas, ainda não era Monsenhor. Então a gente comprava esses LPs, né, e ficava ouvindo em casa, no som da sala, né, e a gente começou a tocar violão, e através do violão a gente começou a servir na igreja. Então, só tinha música do Padre Zezinho e do Padre Jonas naquela época. Então a gente sentava para escutar as músicas do Monsenhor e tirar no violão, né? Então eu não comecei tocando violão através de aulas, né? Mas sim através de escutar as músicas, né, do Padre Jonas, tirar, né, de ouvido assim mesmo, na raça, no violão, para poder tocar no grupo de oração na igreja. Né? Porque aí, a essas alturas, a gente já estava super engajado já na paróquia, né? No grupo de oração. Com o tempo, meu pai se tornou coordenador da RCC, lá na paróquia, e todo mundo envolvido e todo mundo inserido dentro da igreja. Isso até então, vocês estavam já nesse encanto pela renovação carismática, pela própria comunidade Canção Nova, mas até então não tinha esse desejo de fazer parte. Não. Quando é que nasce esse desejo de fazer parte, como você disse, primeiramente pela sua irmã, depois seus pais e por último você? Aí é que tá. Aí é que tá, porque a gente não sabia o que era a comunidade Canção Nova. A gente conhecia as pessoas, conhecia a Luzia Santiago pelas fitas cassetes, né? O Padre Jonas, e conhecia o Ricardo Sá. Nós conhecíamos pessoas que cantavam, né? O diácono Nelsinho Correia, eu gostava muito já do diácono, já do Ricardo Sá. E conhecíamos essas pessoas, não sabíamos que existia uma estrutura de comunidade por trás, né? Então, foi impressionante o nosso caminho, como aconteceram as coisas, porque a gente frequentava a paróquia salesiana, lá de Londrina, a paróquia Dom Bosco, né? Nossa Senhora Auxiliadora. E os salesianos estavam para ir embora de Londrina, mas eles precisavam de alguém que assumisse a Rádio Alvorada.
E a arquidiocese não tinha condições de assumir a Rádio Alvorada naquela época, porque não existia nem PASCOM. Sim. Não existia uma estrutura de comunicação arquidiocese, né? Então, a arquidiocese, nessa preocupação, né, com a Rádio Alvorada, que estava sob os cuidados dos salesianos na época, convidou a Canção Nova para vir, né, primeiramente administrar alguns cursos de comunicação lá em Londrina, né? Mas, num segundo tempo, houve a necessidade de realmente, por falta de pessoas mesmo que assumissem, né, houve a necessidade de convidar a Canção Nova para se instalar em Londrina e administrar e assumir a programação da Rádio Alvorada de Londrina. Foi assim, então, que a Canção Nova se aproxima ainda mais de vocês. Não somente agora pelos meios de comunicação, mas agora a comunidade que se instala lá. Aí que, digamos assim, vocês tomam conhecimento de que aquilo que vocês ouviam, viam e até seguiam, né? Como você disse, vai aprendendo as músicas para tocar no grupo, enfim. Aí vocês começam a entender que não é apenas não são apenas meios de comunicação, mas que era uma instituição. Exatamente. E que essa instituição tem um carisma. Isso. E que esse carisma começou a atrair vocês. Tanto que a Canção Nova, ela caiu lá na nossa paróquia, assim, de paraquedas, né? Eu não posso me esquecer desse dia, eu estava lá no oratório brincando, né? Eu tinha 12 anos, foi em 1992 isso. Caiu lá os missionários da Canção Nova, porque chegaram com um carrinho, trazendo algumas coisas, trouxeram pouquíssimas coisas, foi o casal Ricardo Sá e Eliana. Né? Eu estava lá no pátio brincando na igreja, né? E os meus pais já estavam esperando eles, porque meus pais faziam parte do CPP da paróquia, e o padre colocou responsabilidade, né, em alguns paroquianos para que recebessem os missionários que estavam chegando, ou seja, foi aí o primeiro contato, né, da minha família com a comunidade, né, com o que o senhor falou, com a Canção Nova, uma instituição, né, onde tem missionários, né, e tal, e eu também pude conhecer ali naquele momento, e foi ali que começou a nascer a nossa história com a Canção Nova. Foi bem bonito e muito interessante. E esses passos até chegar a você, porque aí um outro dia a gente conversa sobre com a sua irmã e com a sua mãe, né? Porque o seu pai, o seu Laquanete, como nós chamamos, já está na glória de Deus, mas como é que foi o seu passo? Porque hoje você é membro já desde 2000. Como é que foi essa descoberta, né? Porque às vezes a gente pode dizer que não, você foi influenciada, né? Mas uma influência ela não demora tanto, né? Ela precisa ser autenticada o tempo inteiro. Eu tenho certeza que a sua vocação foi e é autenticada o tempo inteiro, que é o que nós vamos conversar ao longo do programa. Mas até chegar no hoje, né? Como é que foi a sua descoberta vocacional? Como é que você, de repente, se sente chamada a não ser apenas uma admiradora, uma seguidora, mas alguém que está dentro? Esse foi um processo bastante difícil, né? E foi moldado mesmo no ferro e no fogo, né? E no fogo. Porque realmente a gente tem isso, como o senhor falou, a influência da família. E eu tinha até uma certa briga com isso, né? Não, eu não fui influenciada, não, pela minha família, não. Né? Mas hoje, conforme a gente vai amadurecendo, né, e os anos vêm, né, e a gente vai fazendo uma leitura um pouco mais madura da nossa história, né? E eu digo assim, realmente houve uma influência, sim, da família, mas uma influência positiva para que eu estivesse aqui hoje na comunidade vivendo a minha vocação, né? Então, eu admito que sim, houve essa influência, né? Os meus primeiros evangelizadores foram os meus pais, né? Os meus primeiros catequistas, né? Foram os meus pais, é claro, eu fiz a catequese na igreja, eu fiz tudo certinho, mas quem foi a pessoa que me trouxe para Deus realmente foi o meu pai, a minha mãe, a minha irmã. Graças a Deus, a minha vocação, ela nasceu no seio da minha família, dentro da minha família. É um privilégio isso, né? Porque não são todos que vivem essa experiência, né? Mas que bonito, eu vivi a experiência
do batismo no Espírito Santo, né, da educação religiosa, da conversão, da evangelização dentro da minha casa. Então, eu fui vivendo, como todos os outros irmãos, um discernimento vocacional, que não foi fácil, porque eu era uma jovem realmente, né, rebelde, uma jovem chata, uma jovem confusa, né? E muitas das vezes eu revidei, né? Eu queria chutar o pau da barraca, como diz o ditado, né? Mas, apesar de todos os processos que eu vivi, difíceis, né? Eu estava ali junto com a comunidade, né? Eu estava vivendo com a comunidade tudo, eu dividia minha vida com a comunidade, né? Os seus pais já moravam na comunidade? Já moravam na e você morava com comunidade. eles? Eu morava com eles, eu estava com os irmãos de comunidade, né? De dia, de noite, sempre. Onde eu ia, estava sempre a comunidade, né? E eu comecei a ver nisso um sinal de Deus também, entendeu? Por que não Deus também não está nesta história me conduzindo, né? Porque eu dizia assim, não, eu não tenho que seguir o que os outros querem que eu siga. Mas e o meu coração? Será que não é isso também que eu quero seguir? Está vendo por quê? Que uma das minhas admirações em relação a Vanessa é justamente por essa autenticidade. Por que eu tenho que seguir? Esse questionamento dela é que me faz admirá-la. Então, assim, esse é um ponto crucial, porque nós somos, sim, resultado do ambiente que estamos, do ambiente que somos criados, somos resultado, sim, da dimensão genética, mas principalmente somos resultado da nossa escolha. Exato. Né? Então, você teve, sim, a influência vocacional, porque quando você estava em discernimento, você já tinha a sua única irmã já dentro. Isso. Né? E você morava com os seus pais, que eram. Sim. Né? Mas você fez esse processo também autêntico e maduro de se perguntar, eu sou também? Exato. E foi isso. E foi isso. E nos momentos mais difíceis, né, que eu vivi, de crises, porque a gente vive, né? É normal viver crises, incertezas, né? Dificuldades, não é? Algumas pessoas até me perguntavam, e você não teve coragem de sair, não foi isso? Então você ficou porque você não teve coragem de sair. Não, eu tive coragem de ficar. Ao contrário, né? Eu tive coragem de ficar, porque eu tinha tudo para sair. Né? Eu tive decepções, né? Tive amarguras, tive e tenho, né? Porque quem disse que a vida missionária é fácil, né? Quem disse que seguir a Cristo é fácil, né? Mas diante dessas dificuldades, né? Eu respondi isso para essa pessoa. Não é que eu não tive coragem de sair, eu tive coragem de ficar. Então, tive coragem de dizer meu sim. Apesar das dificuldades, apesar dos outros caminhos que eram propostos, né, das outras oportunidades e tal, eu fui ficando, mas não fui ficando porque eu não tive coragem, fui ficando porque eu tive coragem de dar o meu passo e o meu sim para Deus. Né? Isso você tinha quantos anos quando você entrou? 20. 20 anos, né? Ou seja, você entra dentro dos modos de viver na Canção Nova, existem dois modos, né? O modo de vida núcleo, que nós chamamos, que é para muitas realidades de novas comunidades, a comunidade de vida, e nós chamamos segundo elo, que é a comunidade de aliança, né? Tendo em vista que os seus pais eram do núcleo, sua irmã era do núcleo, sua irmã, sim, nesse tempo, ela morava em que missão? Ela estava em que frente de missão já? Aqui em São Paulo. Já estava aqui em São Paulo. E vocês lá quando você entrou, seus pais moravam onde? Cachoeira Paulista. Então, lá foi o seu processo de discernimento em Cachoeira Paulista. Isso. Mas tendo em vista que você iria ser remanejada, que você iria ser transferida para outros lugares e tudo, o que seus pais, né? Porque a gente pensa disso também. Eu falo porque eu conheço uma comunidade, conheço uma família que os pais, eles são dessa comunidade, a filha é dessa mesma comunidade e o filho resolveu ir para resolveu não, ele sentiu-se chamado a ir para uma outra comunidade, né? E esse processo para os pais foi muito difícil. Quando o filho
se sentiu e respondeu a essa Uhum. comunidade. Hoje Uhum. continua nessa comunidade, está muito bem. Mas como é que foi o processo dos seus pais? Porque você disse que houve sim a influência, mas houve Uhum. também a sua decisão. Uhum. Seus pais, eles incentivavam, não incentivavam, deixavam você escolher? Como é que era essa relação familiar ali? Nossa, é para responder mesmo. Te peguei, não? Essa pergunta é difícil, porque daí eu vou comprometer, coitado, meu pai e minha mãe. Não, eles não eram assim fáceis, não, de abrir mão de abrir mão, não. Sabe, a minha educação foi uma educação bem rigorosa, né, bem rígida, e aquela criação um pouco assim, você vai fazer o que eu acho que é correto fazer. Então, eles eram bem duros e bem firmes comigo, né, e muitas das vezes eu demonstrei mesmo assim, não, eu vou, né, eu vou sair daqui, eu vou procurar outra coisa para fazer, né, e eles ficavam preocupados. Aí uma vez meu pai falou assim para mim, nossa, eu convoquei a comunidade inteira para fazer um cerco de Jericó de oração por você. Porque eu falei que eu queria sair da comunidade e eu cheguei a sair, eu fiquei 1 ano fora da comunidade, né? Que eu saí para estudar, que eu queria estudar filosofia, queria ser filósofo. Onde já se viu a pessoa querer ser filósofa, 21 anos eu queria ser filósofa, coloquei isso na cabeça. Então, olha, eu vou convocar a comunidade inteira para rezar por você, porque você que não está certo, você está tomando a decisão errada. Mas, enfim, por todo o carinho, a preocupação, né, deles para comigo, é claro, né? Que é extremamente normal Que é de um pai para uma mãe, extremamente... de um pai e uma mãe que querem o bem para o seu filho. E se isto era um bem para eles, e é um Exato. bem, obviamente, Aham. é claro que eles também queriam compartilhar esse bem com você. Sim. Não foi fácil, não foi fácil, né? Até com essa realidade também não foi fácil, mas Deus foi conduzindo as coisas, né? Até dentro, né, dentro da psicologia do desenvolvimento, mas dentro da própria teologia, né, do desenvolvimento da antropologia, a gente diz que existem 4 partos. O primeiro parto é quando a criança nasce, o segundo parto é quando o pai se coloca entre a mãe e a criança para dizer, você é uma outra pessoa, que a nossa simbiose com a nossa mãe é tão grande que nós até entendermos que somos outra pessoa, né, demora um pouquinho, e esse é o papel do pai no segundo parto. O terceiro parto é quando a gente sai de casa, ou seja, quando a gente se desvincula do ninho. E o quarto parto é quando a nossa história começa a ser escrita independente da história dos nossos pais. Que bonito. Que é justamente o que você, no seu discernimento vocacional, precisou fazer. Exato. Antes mesmo de você viver o terceiro, porque a sua vida matrimonial veio somente depois, né? Que é quando a gente define a nossa vocação, estado de vida. O quarto parto foi antecipado. Você precisou, para entrar num processo vocacional real, você precisou viver essa independência da história dos seus pais, para poder começar a sua história. E por isso a crise filosófica de querer ser filósofa, para que você pudesse dar essa resposta de uma forma autêntica, né? Mas essa resposta teve os preços também, que é o que nós vamos conversar daqui a pouquinho no segundo bloco, porque, como você bem disse, né, seguir Jesus não é fácil e ele não nos enganou, né? Basta olhar em todos os evangelhos. Quem quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando a gente vai ou entra no caminho do Senhor, a gente parece que não entende muito bem isso. Não. A gente vai entendendo no processo de maturidade e principalmente quando as cruzes chegam. Porque para viver a cruz que me é proposta a cada dia, como diz o Evangelho, a cruz de cada dia, eu antes preciso renunciar a mim mesmo. E isso a gente só vai entender no caminhar. Como é que isso se manifestou na vida da Vanessa? Não saia daí, que daqui a pouquinho a gente volta para entender como que essa palavra de Jesus se fez e se faz presente na vida dela. Vai tomar uma aguinha e volta daqui a pouquinho para a segunda parte da história da Vanessa.
Quando nós entramos no caminho do Senhor, vai dizer o livro do Eclesiástico, prepara-te para a provação. E lá na frente, já no Novo Testamento, o próprio Jesus nos diz isso. E muitas vezes a gente não entende que para segui-lo de verdade, com autenticidade, com liberdade, é preciso renunciar a si mesmo, tomar a nossa cruz de cada dia e segui-lo. Muitas vezes a nossa relação com Deus é uma relação de comércio. Nós fazemos para receber algo. Não é uma relação de amor. Aqui, para que você possa entender da segunda parte da história do testemunho da Vanessa, que nós estamos ouvindo hoje, de que maneira nós procuramos a Deus? Por amor? Por vergonha? Ou por orgulho? Muitas vezes procuramos até por medo. Por que você tem procurado a Deus? E qual tem sido a sua resposta? Lembremos da Virgem Maria que, na sua resposta, diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Não é fácil, basta ler a história dos santos. Por isso que este programa tem essa intenção, de trazer aqui a história dos que caminham para a santidade na luta de cada dia atualmente. Porque é fácil olhar aqueles que já morreram, já foram canonizados. Mas olhar aqueles que estão trilhando esse caminho, eu tenho certeza que todos que passaram por aqui têm essa intenção, como a Vanessa hoje também tem essa intenção. Buscando essa santidade, passando pelo purgatório já aqui na vida. E é o que você vive, né? Exato. Entrou na comunidade, como nós vimos no primeiro bloco, fez toda a experiência de discernimento e já está dentro. Há 22 anos. 22 anos. 22 anos. Quais foram os seus maiores desafios, suas maiores cruzes, suas maiores renúncias, estando dentro nessa vida missionária já há 22 anos? Olha, foram muitas, viu, padre? Mas foram momentos, assim, muito fortes que eu vivi na minha vocação, né? Os remanejamentos que eu vivi, né? Assim, ir para o Rio Grande do Sul foi um grande desafio que eu enfrentei na minha vida missionária, né? Porque era um lugar que eu não conhecia, que era um lugar totalmente desconhecido, né? E um lugar de temperaturas assim extremas, né? A gente enfrentou muitas coisas assim, realidades assim extremas, né? Lá no Rio Grande do Sul. Mas comunitariamente, graças a Deus, né? Um ajudando o outro. Então eu considero esse período que eu vivi em Vacaria, lá no Rio Grande do Sul, um período assim realmente de grande desafio para mim na minha vida missionária, né? Mas é interessante como que também esses momentos de desafio, né, de grandes dificuldades e tal, forjam, né? Forjam descobertas, né? Forjam realidades que a gente toca, né? Que eram necessárias para a gente sair, né? Para fora, para a gente se transformar. Viver a transformação, a conversão pessoal, a mudança de vida, né? E eu falo de Vacaria porque foi lá que eu comecei a entender que tinha algo errado comigo, assim, especialmente na minha saúde. Algo errado, né? Que você fala fisicamente. Fisicamente, sim, né? Porque lá, como eu falei, a gente vivia temperaturas extremas, né? Quando estava calor era sol quente de verdade, aquele calor de assar de verdade a pele, tanto que eu era até mais coradinha, entendeu? Naquela época. E quando fazia frio, era temperatura de 11 graus negativos, né? Temperatura assim congelante. E a gente saía para tocar na igreja todo dia, sem exceção. De segunda a segunda-feira, né? 5h30 da manhã, a gente levantava, na verdade a gente levantava 5 horas da manhã e para estar na igreja 5h30, para arrumar a igreja, para começar a transmissão na rádio 6 horas da manhã, né?
Essa rotina foi durante 2 anos. Diariamente. Diariamente. Temperatura congelante, 11 graus negativos, 10 graus... Eu lembro que eu chegava na igreja com os dedos assim, eu tocava na transmissão, né? A gente organizava a igreja, depois eu tocava e cantava, né? Eu não sei, eu pergunto para Deus até hoje, como que eu tocava violão? Porque os dedos estavam duros. Essa é a palavra, duros, assim. Congelados. Congelados, né? E dormentes, né? Porque quando você está muito frio, adormecia o rosto, adormecia a boca, adormecia tudo. Eu não sabia, eu não entendia como eu conseguia cantar e tocar naquela missa. E eu comecei a perceber que meu organismo não estava... Teve um determinado momento que eu não estava conseguindo mais, assim... corresponder, né, à necessidade, àquele ritmo, mas eu era uma jovem, eu tinha 26 anos, né, 25 anos, antes de vir aqui para São Paulo, né. Então, no calor, eu me sentia muito indisposta, né, no frio eu me sentia também muito indisposta. Aí, nos horários, esses horários extremos de acordar, eu sentia uma indisposição muito grande. Eu comecei a me sentir realmente assim indisposta, né? Mas era algo assim estranho, incompatível até mesmo, porque no meio dos outros, os outros estavam bem, entende? Os outros ainda tinham energia, né? E a minha energia ia embora muito rápido. Eu até costumava falar isso, gente, minha bateria tá arriada já, né? Enquanto que os outros estavam bem dispostos, eu já estava totalmente assim, indisposta, né? E, claro, eu já tive alguns problemas antes disso, né? Com 18 anos, eu tinha tido os primeiros sinais, né? De uma doença que eu vim descobrir depois. Mas eu vejo que o que eu vivi em Vacaria foi como que eu posso dizer assim, foi o que realmente deu luz, né, e abriu para um caminho da descoberta que algo não estava realmente certo comigo. De uma maneira ou outra, com todos esses extremos, inclusive de temperatura, mas foram providenciais para Exato. a descoberta de um diagnóstico. Isso. Então, quando eu cheguei em São Paulo, depois desse momento que eu vivi em Vacaria, desses 2 anos que eu vivi lá, né, eu cheguei bem mais fragilizada, né, e comecei... Desculpe, lá você não teve o diagnóstico? Não. Mas você procurou médicos lá para... Não. Você simplesmente tinha essa indisposição, essa bateria arriada, mas vida que segue. Vida que segue, porque eu pensava, é por conta do nosso ritmo, né, por conta da nossa rotina. É normal. Aí eu olhava para os outros, eu também estou cansado. Então eu falava, então é normal, eu estou cansada, como todos estão cansados, né? É normal, entendeu? Mas eu já tinha tido alguns sinais com 18 anos. Eu tive uma neurite óptica, eu tive uma diplopia com 18 anos, né? Mas enfim, isso não era motivo para mim ir procurar um médico para ver se tinha algo errado ou não. Sim. Não me impulsionou assim a ir ao médico e perguntar o que estava acontecendo. Mas chegando em São Paulo, como aqui o acesso é maior aos médicos e tal, né? Ou seja, você foi transferida de Vacaria para São Paulo. Fui, porque a missão de Vacaria fechou. Sim. Né? Aí eu cheguei aqui, eu falei, bom, aqui o acesso aos médicos é muito maior, né? E aqui a gente também tinha, por morar ali perto do parque, a gente tinha uma condição maior de exercer mais exercícios físicos, né? De estar mais assim, em relação aos exercícios físicos, mais ativa, né? Então, eu comecei a ficar mais ativa, fazer exercício físico, caminhar, correr, né? Eu comecei a levar uma vida mais ativa aqui em São Paulo, né? A jornada de trabalho cresceu, eu comecei a trabalhar mais, né? Os meus horários começaram a ficar horários mais complicados, assim, de trabalho. E, ao mesmo tempo, eu comecei a me sentir um pouco pior, né, da saúde e comecei a ir ao médico. E foi aí que algo realmente não estava bem. Comecei a fazer exames, né, comecei a perceber que realmente tinham coisas que não estavam legais.
comecei a tratar algumas coisas e tal, mas ainda não tinha muita certeza do que poderia ser, se tinha algo ainda por trás de tudo que estava acontecendo comigo. Eu fui levando a vida, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, né? Eu vivi muitas situações também, assim, na comunidade, desafiadoras, sabe, aqui em São Paulo, assim. Muitas situações, assim, que eu disse, meu Deus, né, aqui em São Paulo, no começo da minha vida aqui na comunidade em São Paulo, porque faz 15 anos que eu tô aqui. Então, nesse comecinho, eu falei, gente, será que eu vou aguentar? Porque, além desse estado físico, que eu não me sentia bem, o estado emocional também não estava legal, né? Justamente por causa do meu estado físico, porque eu via todo mundo naquele aceleramento, era muito trabalho, era muita agitação, a comunidade não parava, né? E tal, e eu tentando acompanhar, e eu falando, gente, o que está acontecendo comigo, né? Que eu estou tentando e não estou conseguindo, será que isso é normal? E eu comecei a ficar emocionalmente também um pouco fragilizada, né? Porque eu queria, né, estar com os outros da forma como os outros estavam, né? Correndo para lá e para cá, e agitados, e fazendo isso e aquilo, e vigília, canção nova. Meu Deus, era uma vigília por mês aqui na missão, né? Hoje são algumas, na época era uma por mês, e a vigília, eu lembro que eu ficava assim, extremamente, muito cansada, né? Com fadiga mesmo, assim. Estado físico realmente, assim, acabado, né? Não tinha força para nada. E aí eu fui caminhando, né? Fui vivendo, tal, né? Com tudo Até isso. então, os exames que você fazia, os médicos que você tinha contado, ninguém trazia o diagnóstico do que realmente era. Não. Mandava Era você assim. tomar um suplemento alimentar ou qualquer coisa nesse sentido e... Eu tomava uns suplementos alimentares, né? Eu cuidava muito para que eu não ficasse com anemia, então eu me alimentava bem, com nutrientes, alimentação saudável, não sei o que, exercício físico, né? Não, apesar das dificuldades, que eu me sentia muito cansada fazendo exercício físico, eu me esforçava ainda em fazer exercício físico, né? Porque eu sentia que eu não podia parar, porque se eu parasse exercício físico, aí que eu ia parar mesmo de verdade, né? Então, continuei com esses cuidados, assim, mas não que houvesse alguma clareza de nada, né, assim, do que estava acontecendo, né? Aí foi quando começaram a acontecer as coisas com meu pai. Meu pai adoeceu, né? Então foi um momento muito difícil mesmo da minha vida, que foi um choque, que meu pai tinha 58 anos, né? E aí ele ligou, né, para mim, para minha irmã, e deu a notícia, né, para nós, né? Filha, eu descobri, né, que eu estou com um tumor maligno, né, na vesícula, que já tem metástase já, numa parte das vias biliares. Né? E quando ele falou isso, nossa, meu chão assim caiu, né? Foi uma notícia assim terrível, né? Eu lembro desse dia assim que eu fiquei sem chão, eu não acreditava naquilo que ele estava me falando, né? E foi tão de repente, entendeu? Porque ele não estava assim mal, né? Ele vinha com algumas dificuldades assim de saúde, mas a gente não imaginava que poderia ser algo tão sério assim. Ele estava onde na época? Na missão de Tocantins. Palmas. Então você estava aqui em São Paulo, eles estavam lá, seu pai e sua mãe em Palmas. Isso. E sua irmã? Minha irmã na época estava em Cachoeira Paulista. Então vocês 4 estavam vivendo a missionariedade. Isso. Né? E seus pais lá. Palmas. Eles estavam lá, né? Estavam felizes, estavam bem. Eu tinha acabado de visitá-los, né? Passar as férias lá, né? E de repente, assim, ele tinha ido para Brasília, né? Para fazer uns exames, porque ele vinha sentindo algumas coisas estranhas, assim, no estômago, né? E a gente estava acompanhando, mas nunca imaginar que uma notícia dessa ia chegar, que descobriu que ele estava com um tumor e com metástase já, e que já era nível avançado, né? Nível 3 da doença já. Então, eu fiquei desesperada,
Nossa, eu fiquei muito desesperada, né? E nós fomos para Brasília, né, para estar com ele. E lá, né, de quando a gente chegou, assim, só piora, só notícias ruins, né? Apesar de todas as orações, apesar de todas as entregas, apesar de falar com Deus todo dia, Senhor, por quê, Senhor, né? Livra meu pai dessa doença, Senhor, né? Cura o meu pai, né? Cura essa doença, né? Nós somos de Deus, nós somos missionários, a gente está dando a nossa vida aqui na Canção Nova pelo Senhor, né? Então faça esse favor para nós, cure o meu pai, né? Cure a doença do meu pai, né? Mas não teve jeito mesmo, né? Não teve jeito, a doença realmente foi avançando e foi questão assim de 3 meses ele faleceu, né? Foi após a 4ª cirurgia que ele fez várias cirurgias, então depois da última cirurgia o médico nos chamou, né? Antes da cirurgia, falou, olha, as chances do seu pai, falou para mim, né, são muito pequenas, né, porque ele está fraco, ele está debilitado e depois da cirurgia ele vai ficar mais ainda. A gente não sabe se ele vai ter condições físicas para enfrentar um tratamento de quimioterapia, que ele vai precisar, né, dessa força, dessa resistência, e hoje ele não tem. Então, não sabemos o que vai acontecer. E dito e feito, ele fez a cirurgia e logo depois ele veio a falecer. Eu tive uma grande graça, porque eu estava no meu 1º ano de padre. E eu digo porque foi uma experiência marcante para mim. Me chamaram para pregar um retiro em Brasília. Só que não sei o que aconteceu nesse retiro, que não houve divulgação desse retiro. E aí o encontro aconteceu, mas aconteceu assim com algumas pessoas, né? Não foi um encontro grande. Tanto que a gente adaptou os horários e tal. E justamente naquele final de semana foi quando o seu pai estava na UTI. E eu fui visitá-lo na UTI, levei a unção dos enfermos para ele, né? Foi uma das minhas primeiras unções dos enfermos, porque eu estava no meu 1º ano de padre. E eu entendi por que Deus me levar para Brasília. Primeiro porque em Brasília não tinha padres da Canção Nova ali. Vocês poderiam conhecer outros padres, mas ali tive essa experiência com o seu pai, no hospital, na UTI. E no mesmo hospital também o Cleuton, né? Sim, sim. Que é meu irmão de turma no noviciado, na época. A mãe dele e a irmã, naquele mesmo dia, sofreram um acidente de carro. Uhum. E a mãe dele foi para o mesmo hospital em que estava o seu pai. Sim, né? Sim. Então, ali nos meus inícios de ministério, eu vivi essa experiência de... Porque para nós não era uma coisa muito comum, né? De um irmão de comunidade passar por aquilo que teu pai estava passando. Exato. Hoje, passados aí 15 anos, mais ou menos, 14, né? Uhum. 14 anos, Sim. vai fazer 14 anos. Isso. Passados esses anos, a gente consegue já assimilar um pouco mais, porque a gente se amadureceu, inclusive, com a morte dos irmãos. Exato. Mas, naquele tempo, nós não estávamos acostumados, né? Exato. E naquele final de semana que eu estava ali, eu tive a experiência de estar com seu pai e com a mãe e a irmã do Cleuton no mesmo hospital, né, vivendo essa experiência. Então, para dizer que isso acontece com consagrados também, né? E se não bastasse isto, de você viver essa experiência de luto com o seu pai, você tinha um luto e aí agora começaria uma luta. Uma luta e um luto também, um segundo luto, eu costumo Sim. dizer, né? Uhum. Porque aí o que acontece? Com todas essas realidades, né? O meu nível emocional acho que chegou no topo, né? No ápice, assim. Aquele sofrimento emocional, o estresse que a gente viveu com a perda, né? Do meu pai e tudo, só foi piorando mais as coisas, né?
E eu comecei realmente a me sentir muito mal, a ponto de, no mês de maio, né, após a morte do meu pai, então fazia 8 meses, né, que o meu pai tinha morrido, eu tive uma crise, né, de perda de visão. Eu fiquei cega, né, de um dia para o outro, assim, eu comecei a não enxergar mais nada, né. E doía muito, muito, muito os meus olhos, né? Uma dor assim que você tomava analgésico, não passava, não resolvia. Muito parecido com o que eu tive aos 18 anos, né? E assim, quando você fica sem visão, quem já ficou, né, sabe, você perde o equilíbrio, né? Você perde a força física, você não consegue andar, você fica desestabilizada, assim, completamente, né? Então, eu fiquei desse jeito de um dia para o outro, assim, acordei, estava super bem, igual a gente está aqui hoje, né? E no outro dia eu estava desse jeito, né? E aí foi quando eu comecei a descobrir, né? Que veio a descoberta do diagnóstico, porque eu fui no médico, num neurologista. Eu já tinha passado pelo neuro aos 18, então eu falei, eu vou passar novamente por um neuro, porque é muito semelhante ao que eu estou vivendo aqui, o que eu vivi aos 18, né? Muito semelhante. Eu procurei, graças a Deus eu procurei já o médico certo, um médico com a especialidade certa. E ali, através dos exames, né? Eu lembro até hoje o dia que eu peguei o exame na mão, assim, que eu vi lá que tinha uma alteração na minha ressonância magnética, aí eu peguei, copiei o que estava escrito no laudo, né, e coloquei no Google, né, assim, o Dr. Google, que é aquela pessoa curiosa, não consegue esperar o que o médico vai dizer, né, eu já vi que tinha alguma coisa errada já comigo. Aí, quando apareceu, assim, aqueles milhares de links, assim, tudo com o título esclerose múltipla, não tinha um link que não dissesse que não era esclerose múltipla, não tinha um, todos eram esclerose múltipla, esclerose, quando aparece aquelas páginas do Google, né, assim. Eu falei, não é possível, né, não é possível, tem algum engano nisso tudo, né, e quando eu cheguei no hospital, né, no Beneficência Portuguesa, que eu fui internada lá, né, e o médico, depois de alguns dias, assim, né, de avaliação, de conversa lá, a equipe médica, chegou e me falou isso, né, olha, você tem uma doença, né, autoimune, uma doença rara, é uma doença neurológica, degenerativa, né, crônica, você não vai ser curada de um dia para o outro, você vai viver para o resto da sua vida com essa doença, você vai ter que tratar para o resto da sua vida essa doença, tomar remédio para o resto da vida, né? Então você tem uma doença neurológica que se chama esclerose múltipla, né? Então aí eu falei, peraí, né? Porque eu tinha 28 anos, né? 29 anos, né? Simplesmente eu falei, tem algum engano aí, doutor, me explique direito essa situação. Eu fiquei um pouco assim, o que está acontecendo? Perdida, totalmente perdida. Dentro disso, até porque nós estamos caminhando já para o final do programa, este processo que você vive, né, já são 14 anos que você descobriu, que foi no mesmo ano, pouco tempo depois do falecimento do seu pai. Foi. Né? O que os médicos te dizem? Né? Porque assim, a gente tem um diagnóstico, esclerose múltipla. Já se passaram 14 anos, graças a Deus. Quem está te vendo agora está dizendo assim, não, ela não tem nada. Porque, aparentemente, você não tem nada. Né? Mas o que os médicos dizem quanto a tratamento, quanto a lidar com isso? Eu digo que é luto, né, o diagnóstico, né, porque ali você começa a ver que a sua vida que você tinha, que você achava que você poderia ter, que você gostaria de ter, né, você tem que começar a abrir mão dela porque algo diferente aconteceu, né, e que vai tornar a sua vida e a sua rotina bem diferente daquilo que era.
Você vai ter que abrir mão de muitas coisas, você vai ter que mudar a sua rotina, você vai ter que, se você não era disciplinado, você vai ter que ser disciplinada, se você não gostava de tal coisa, você vai ter que passar a gostar. Você adquire novos hábitos, né? Você começa a frequentar lugares que você nunca imaginava que você ia ter que frequentar, né? Você começa a viver coisas totalmente diferentes e novas. Então, de certa forma, é um luto porque você vive a perda. Você vive a perda, né, de tantas coisas, né? Mas, é claro, para viver outras, né? E você tem que abrir mão de muita coisa, né? Então, eu vivi essa experiência no diagnóstico, né? E vi como que não é fácil, né? A gente imaginar que, de repente, né? Amanhã eu vou estar fazendo isso, né? No futuro eu vou ser assim, vou estar assim. E não. A doença te impõe uma outra situação, uma outra realidade de vida diferente daquela que você imaginava e que você queria. Né? Então, assim, você se separa do ideal e você começa a viver o real, a realidade da vida como ela é mesmo, né? Com todas as suas exigências, com as cruzes, né? Com os sacrifícios, com a morte diária, né? Então, os tratamentos, né? Eu digo realmente, não é fácil conviver com os tratamentos, né? Porque o senhor fala, você olha para a Vanessa, é uma pessoa normal, né? Mas é uma pessoa que vive alguns tipos de tratamentos, assim, bem exigentes e bem pesados, com efeitos colaterais, né? Então, às vezes você não sofre do efeito da doença, mas sofre do efeito do remédio, né? Então, assim, a gente toma remédio para não passar mal, mas passa mal porque está tomando remédio, porque toma o remédio, a gente passa mal, né? Então, assim, você convive com isso todos os dias, né? Você convive com o não estar muito bem, ou estar mais ou menos bem, o não estar perfeitamente bem, 100% bem como você gostaria para exercer uma tarefa, para exercer né? Então, viver com esclerose múltipla, muitas vezes, é também viver com esses preconceitos, porque, é como o senhor falou, é invisível, né? Se você entra num lugar com uma muleta ou com uma cadeira de rodas, as pessoas vão perceber que você tem uma necessidade especial, né? Que você merece um cuidado e uma atenção especial, porque visivelmente você tem essa debilidade e essa limitação. Mas quem tem esclerose, no meu caso, que é uma forma um pouco menos grave da doença, né? Tem outras formas mais graves, mas por enquanto, graças a Deus, eu consigo administrar bem a doença e o tratamento tem me feito resultados muito bons, né? Até pela minha própria disciplina também no tratamento. Mas hoje, assim, eu encaro essa dificuldade do preconceito em relação mas ela é normal, tá, mas a dificuldade, a limitação, muitas vezes é invisível aos olhos das pessoas, né? Até que a campanha da esclerose, no ano retrasado, foi Minha Esclerose Invisível. Por quê? Porque muita gente não vê e não consegue perceber a luta que é viver com uma doença degenerativa crônica, né? Então, tudo é um ensinamento, né? Na vida cristã, né, na vida missionária, a gente sublima, né, padre? Sim. Sublima essas dificuldades, né? Oferece para Deus, né? É a nossa oração, muitas vezes, né? É o nosso jejum, é a nossa entrega, é a nossa penitência, é a nossa mortificação. E a gente oferece pela salvação das almas, né? Então... Isso é o mais importante porque, assim, como é uma doença invisível, mas existe, como ofertar tudo isso, né? Exato. A gente pode marcar um outro programa. Claro. Para falar só sobre isso, porque é um assunto realmente que, como você disse, tem as lutas, tem os preconceitos, só você sabe o que você está passando, só quem está próximo de você, como seu marido, por exemplo, sabe o que você passa, né? Só que muitas vezes, não, você está aqui, está bem, está feliz, então você não tem nada, vamos para frente, continua a vida, né? Mas é uma oferta. É uma pena que eu tenho que terminar. Já tem gente ali em pé falando, termina o programa, padre. Mas para dizer a você que a realidade com Deus é sempre uma realidade de sacrifício. É um pai que vai, é uma doença, um diagnóstico que chega, é uma resposta, não tem cura, vai ser crônico,
tem que aprender a conviver e a cada dia Deus vai dizendo: eu estou com você, eu te ajudo. E tudo isso, quando nós sabemos ofertar para Deus, são manchas na nossa alma que vão saindo para que nós possamos um dia contemplar a face de Deus, porque esse é o sentido da nossa existência. Eu quero te agradecer, Vanessa, por estar aqui e deixar já aqui no ar. Precisamos de outro programa, um só não deu, mas dizer a você também o que você tem ofertado a Deus na sua vida. Dá sentido a tudo que você passa, porque quando você oferta, qualquer coisa que você venha a viver, tenha certeza, tudo tem um sentido diferente e você vai poder levantar a cabeça e dizer: mais um dia para ofertar a Deus. Deus abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser.